Boa noite, pessoal. Anterior, abordamos 13 vantagens de se projetar. Sair do corpo ou ter desdobramento, popularmente conhecido como viagem astral, ou mesmo ter experiências fora do corpo. Hoje, estamos trazendo algumas outras experiências benéficas, procurando esclarecer e ampliar essa realidade ainda tão relegada a segundo plano e por muitos. Como um dos pesquisadores da consciência, eu, Zamit Zumba, vinculado a este laboratório de autopesquisa, agradeço a participação de todos em nome das equipes intra- e extrafísicas que nos inspiram, que nos amparam. Como disse, vamos ampliar o assunto, né, projeção da consciência, apresentando mais vantagens, mais benefícios da consciência, né? Vantagens, benefícios pessoais em suas experiências fora do corpo. Portanto, vivencie, tenha suas próprias experiências. Daí, o contar será baseado na vivência própria. E o relato, ou os relatos, serão muito mais fortes, né? Inquestionáveis, sem dúvidas. Por quê? Por causa de suas próprias experiências. Faremos, como de costume, uma abordagem pelo paradigma consciencial. Como sugestão, estamos trazendo que a mente cheia com a ideia de projeção ajuda a se projetar. Ok? Quer se projetar? Então já fique com as ideias promissoras, com alvos mentais, desejo, vontade, que isso ocorra. Então, ocorrerá. Já sobre a convivência interdimensional, como sempre falamos, né, coexistimos multidimensionalmente, já sabemos que a multidimensionalidade é uma qualidade indescartável da consciência, dada as suas manifestações pessoais lúcidas em várias dimensões. A autopesquisa conduz a consciência ao autoconhecimento. Livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Bom, falando do fenômeno projetivo, ou de experiências fora do corpo, que é uma realidade, dentro da estrutura inicial que traçamos a fim de aprofundar a compreensão dos interessados, né, dos autopesquisadores, apresentaremos hoje, a pedido de muitos, mais algumas vantagens projetivas pessoais, que traduzem a importância da projeção lúcida. Em lives seguintes, poderemos abordar outras tantas vantagens. Desculpe, como, por exemplo, as vantagens assistenciais, as vantagens convivenciais, né, de convívio intra e extrafísica,
as vantagens gerais. São tantas vantagens que nos motivam, né, a ter essa experiência. Tá bom? É a continuação do artigo escrito e divulgado por Alexandre Pereira, voluntário, professor, pesquisador da Conscienciologia, e está no site Dimensão Mental ou www.dimensãomental.com.br, acessível a todos que se interessarem pelo assunto. Eis uma das mais sérias vantagens da projeção consciente, tá? É efetuar a troca da crença tão comum na sociedade, né? Ditada, incentivada pelas religiões, pela experiência através de experimentações pessoais, experimentações próprias, racionais, né, que são incontestáveis para a pessoa que está vivenciando, experienciando a projeção, e que são projeções genuínas, são projeções legítimas. Tudo bem? Aqui nós vamos começar pela 14ª vantagem, porque na live anterior já citamos 13 vantagens. Então, para que ao terem acesso a essa live, saiba que quem não teve acesso à anterior, que procure ter, porque é uma sequência, né? Então, vai mostrar a linha de raciocínio que estamos tendo para trazer isso aos interessados. É a eliminação de medos ou fobias paralisantes, tá? Olha bem, se uma projeção pode eliminar o medo, já é uma grande vantagem, é isso? Durante as projeções, é possível identificar a raiz daquilo que se teme, né? E promover a renovação, a mudança, a reciclagem. Muitas vezes são os próprios amparadores que oferecem essas oportunidades. Olha que bom. Por isso que é dito que o nosso melhor amigo é o nosso amparador. Por quê? Porque está conosco diuturnamente, vendo o que é melhor para nós, cuidando para que não saiamos ou desviamos da nossa programação existencial, da nossa missão, da nossa tarefa aqui, nos intuindo, nos inspirando para fazer a coisa cosmoética, produtiva, útil, no lugar das nossas ações imaturas. Olha que coisa boa, que companhia agradável. E muitos nem sabem que têm um amparo. E alguns dos que sabem não dão tanta importância, sendo que o amparador, por estar também no processo evolutivo, precisa fazer assistência. Fazendo assistencialidade é que gabarita, otimiza a sua própria evolução. E quem é que o amparo tem de imediato para assistir? O seu amparado, ou amparando, entende? Então, é importante ouvi-lo, prestar atenção, né, em suas ideias, indicações, nos sinais que nos são dados por ele, amparador. Eis alguns exemplos de medos que podem ser trabalhados e como isso pode ser feito, ok? Vamos lá. Medo de altura. Quem tem medo de altura? Pois bem, numa projeção, o amparo ou o amparador faz com que você se veja volitando, né? Então, a volitação extrafísica tira o medo de altura que por acaso você tem. O medo da morte, né? Pela vivência extrafísica que você se projeta
está tendo uma não só visão, mas uma experiência fora do corpo, extrafisicamente, né? Com a sua decolagem da consciência do seu corpo físico. E decolagem é sair de dentro para fora, né? Ok? Medo de consciência ou de consciências extrafísicas, aquelas consciências que estão já na dimensão extrafísica, que nós chamamos de período, que é o período intermissivo, né? Pós-morte, aqui, ou de soma, então fica na extrafisicalidade, aguardando a ressoma ou renascimento. Então, esse período extrafísico, tá? Então, vivência extrafísica. Então, há o contato com essas consciências, que comumente se diz contato com almas, contato com espíritos, tudo mais. Mas também a consciência projetada tem contatos com outras consciências projetadas, ok? E dá para saber quem é quem, dependendo da atenção que se dê ao caso e se saiba quais são as diferenças, tá? Então, esses contatos eliminam, tá, o medo de consciências que estão no plano, vamos colocar assim, espiritual, tá? É a assistência que também você pode fazer quando está projetado. Não se perde o medo. Medo da solidão. Como se perde o medo, né, de solidão, tá? De estar só. Porque vai saber que nunca se fica sozinho. A consciência nunca está sozinha. Existe o amparo, né? Ou seus amparadores, tem consciência que tem muito mais, né? Os amparadores de função, dependendo do que se faça, vem uma consciência amparadora, especialista naquele projeto, naquela atividade escolhida, que seja útil à humanidade e que esteja dentro de sua programação existencial. Mas também tem o contato ou as companhias das consciências credoras, aquelas que já nos detectaram aqui e querem cobrar as dívidas que nós deixamos para com elas. A essas consciências, nós damos o nome de consciências assediadoras, por mais que todas sejam nossos compassageiros evolutivos e, portanto, devemos respeitá-las. Tá? E também, com isso, né, numa projeção assim, para se perder o medo da solidão, a identificação. É possível haver a identificação do companheiro de dupla evolutiva. Nesses contatos, ambos podem se encontrar ou se reencontrar extrafisicamente, e daí haver uma rememoração do que ambos já foram, né, ou já fizeram em conjunto, e que poderão voltar a se encontrar, né, e até a se reencontrar para a formação de uma dupla evolutiva. Ou seja, ambos em assistência mútua, em prol da execução de suas programações existenciais e, como objetivo maior, o completismo existencial, que cada um complete o que aqui veio fazer. Programação existencial, missão, tarefa. E também o medo de errar, né? Para perder o medo de errar, muita gente tem medo de errar, e o perfeccionismo não sai de onde está, sempre com medo, para não fazer, para não dar vexame. Então, os amparadores conduzem em projeção essa consciência, tá? E mostram situações tais próprias da consciência que, se ela tivesse feito, tá, teria dado muito mais certo, entende? Então, e que aquilo que ela temia não era nada, não haveria impacto nenhum, seria o melhor a fazer. Então, aí se dá o nome de projeção, né, vexaminosa até,
Então, assim, puxa vida, por que esse medo? Não era para ter, porque não iria acontecer nada mesmo. Era noia, paranoia, tá? E medo de coisas novas, né? Quem não tem medo de enfrentar algo novo? Ninguém quer sair, ninguém gosta de sair de sua zona de conforto, ou seja, do conhecido para o desconhecido, tá? Entre tantos outros medos. Daí já dá para saber a importância de uma projeção consciente. 15ª vantagem, né, é as pesquisas, né? Pesquisar o que mais lhe interessa, né? E aqui a gente pode fazer a pergunta: o que mais lhe interessa na vida humana? E focar nisso. É uma resposta para uma dúvida que tenha? É uma solução para um problema que esteja enfrentando? Né? Pesquise, busque. A resposta será encontrada. Basta estar atento, querer realmente saber, né, e prestar atenção nos sinais que são passados ou repassados pelos amparadores. Quais assuntos que mais lhe atraem? Coloque esses assuntos ou temas como alvos mentais, né, de acesso, e vá dormir, né, pensando neles. Atrai, se conecta e acontece com a ajudinha do seu amparador, que está sempre sabendo o que é melhor para si. Basta responder essas perguntas para criar um alvo projetivo que seja de seu interesse e que lhe trará, né, por certo, uma grande satisfação. E quando isso é concretizado, quando você mentaliza um alvo extrafísico e realmente consegue alcançá-lo, o que é que há? Motivação, porque foi bem sucedido. E aí, você quer sempre ter mais projeções, porque é uma realidade vivenciada por você de forma bem sucedida. Então, devido à sua relação multidisciplinar, né, com todo tipo de assunto, de disciplinas, de profissões que você, consciência, tenha, esses interesses podem ser, vamos colocar aqui, dois exemplos de pesquisadores, tá? O físico, por exemplo, né, que quer observar a ação de átomos, tá? Ele coloca como alvo mental. Por isso que há as descobertas, porque já existe, só que não foi ainda detectado. Então, o interesse em encontrar algo que ainda não foi encontrado, tá? Ao dar certo, aparece como uma criação, como uma novidade, porque tudo que procuramos já existe. Mas também tem o espeleólogo. Quem sabe o que é espeleólogo? Aquele que quer acessar cavernas inacessíveis, né? Sem risco de morrer, sem risco de dessomar. Entre outras profissões, entre outros pesquisadores que buscam, por meio da projeção, ter respostas ou fazer descobertas. Tudo bem? Nós sabemos, por ter vários artigos, que a NASA procura, já tem em seu quadro, em suas equipes de pesquisadores, consciências parapsíquicas, consciências que se projetam e consciências que acessam, inclusive, outros planetas e já passam as informações preciosíssimas para realizarem as experiências físicas e de acesso a tais planetas. 16ª vantagem, a procedência, né? A procedência à sua comunidade extrafísica, a procedência à sua colônia,
extrafísica, tá? De onde você veio. Uma das maiores satisfações projetivas é justamente visitar sua terra natal, mas não o local onde você nasceu intrafisicamente. Não, nós estamos falando desse local intrafísico. No caso, o local que você habitava antes de renascer, antes de ressomar, lá no período em que você esteve extrafísico, no período espiritual, como é conhecido, mais conhecido. Ok? Você deixou uma comunidade extrafísica, você deixou uma colônia extrafísica para renascer, para vir para esse plano. Ok? Então, você pode, pela projeção, voltar lá e ver como é que está o ambiente, quem ficou lá e ter esse contato. Com isso, você pode, né, ver antigos companheiros e desfrutar daquele sentimento de estar em casa, se sentir em casa. Desculpa. A visita a esse local de habitação, né, pré-ressomático, né, pré-renascimento, entende? Que é o extrafísico, pode trazer consequências boas, repercussões imprevisíveis ao projetor, porque você vai recordar o ambiente que você esteve, entende? Então sai de lá com a sensação, às vezes até de saudade de quem lá ficou, de saber que estava com A, B ou C, que eles continuam lá, ok? Isso se torna marcante. Então, aqui, o que a gente pode fazer de pergunta para melhor elucidar? O que você sempre quis saber e que ninguém soube responder ou comprovar? Faça a projeção e você encontrará possivelmente a resposta. Tudo bem? A 17ª vantagem são as reciclagens, as mudanças. As vivências projetivas acabam sendo uma quebra contínua de paradigmas pessoais. Aquilo que não se acreditava se torna palpável. Aquilo que já se conhecia na teoria ganha novas e imensas proporções. Aquilo que nem se conhecia se transforma em nova aquisição. Por meio de quê? Das projeções. Quem não quer investir, só quem ainda permanece ignorante ou não valoriza uma ferramenta tão valiosa como é projeção consciente, algo natural para todo ser humano. É aproveitar e render mais, otimizar seu processo evolutivo, conhecer e se autoconhecer muito mais. E assim fazer mais assistência, que é a base da evolução ou da evoluciologia, principalmente sendo por meio cosmoético. Naturalmente, o indivíduo vai construindo novos valores e novos paradigmas. Basta pensar em alguém extremamente materialista, né, depois que ele tenha uma projeção marcante. Como é que ele volta, hein? Sabendo que tudo isso pode ficar e vai ficar, e ele não levará quando passar para outra dimensão, a dimensão extrafísica. Então, vai se tornar mais solidário, mais fraterno, mais vai conviver melhor, né? Vai compartilhar mais. Tudo bem? Um projetor é sempre o primeiro a ser assistido. A ignorância é a pior das carências. A gente até se envergonha
dos tempos pretéritos de ignorância a respeito de determinados ou de muitos assuntos, não é? Quando a gente se esclarece, e diz, puxa, quanto tempo eu perdi por ser ignorante a respeito desse assunto. Vamos para a 18ª vantagem, né? Retrocognição, acesso a vidas pretéritas. Assim como lembrar do período intermissivo, como eu já falei, período entre vidas, né? Período em que estamos na dimensão extrafísica, como já expusemos aqui, a projeção consciente facilita o tipo mais completo de retrocognição. Aqui podemos fazer uma ressalva. Terapias de regressão, clarividências, entre outros fenômenos, podem desencadear a lembrança de vidas passadas, sim. Mas na projeção há um envolvimento mais completo, sem contar que estamos, quando projetados, sem a interferência direta do cérebro. E isso ajuda na rememoração extrafísica. Agora vamos para a 19ª vantagem, os romances, né, as situações amorosas. Eventualmente é possível vivenciar situações amorosas, situações românticas e mesmo sexuais sadias, né? Com equilíbrio afetivo. E isso é patrocinado pelos amparadores. Essa condição é bem diferente mesmo dos vampirismos sexuais extrafísicos. Isso aqui é uma outra coisa. Os romances sadios não geram ressaca, ressaca energética, e nem intoxicações de pensamentos, ou pensênicas que falamos, pensamentos, ideias, emoções, sentimentos e, de forma correlata, as energias. 20ª vantagem, soluções ou solucionática. As soluções, as respostas que obtemos quando assim queremos obter pelas projeções. É comum ouvir pessoas dizerem que dormem com um problema e acordam com uma resposta. Ou seja, a projeção lúcida é uma ferramenta também para encontrar respostas ou resolver problemas. Existe uma resposta que pode colocar fim a uma aflição atual em vocês? Se existe, né? Se já sabe, é uma coisa. Se não sabe, procure essa resposta. Ela será mostrada. Só a intenção de encontrar a resposta correta para melhorar uma situação já requer do amparador a tendência de ajudar, de assistir, porque vai ser para o bem. Agora, se quer uma resposta para fazer o mal, não virá por meio dos amparadores, mas poderá vir por meio dos assediadores ou credores. É preciso ter esse cuidado. O poder da consciência gera a saída da submissão no escuro. Você está no escuro, está submisso, esperando algo que clareie para você ter rumo. Né? E para a interdependência, quando está com o esclarecimento. Ok? Você se torna, sai da dependência, não para a independência, são extremos, a interdependência.
né? O compartilhamento mútuo, um aprendendo com o outro e facilitando a aprendizagem do outro. Ok? Por meio de quê? Do esclarecimento. É a luz que aparece, né? Para si. 20ª vantagem é... Deixa eu ver, romance já falei, soluções já falei. A 21ª, a tanatofobia é o nome que se dá ao medo da morte, ok? Se a projeção consciente tivesse apenas a vantagem de eliminar o medo da morte, né, o medo da dessoma, descarte do corpo físico, ou o que chamamos tanatofobia, tá? A sua prática já seria altamente recompensadora. Superar o maior dos medos humanos, né, que gerou tantos desvarios, tantas religiões, tantas insensatezes, torna qualquer programação existencial mais leve, mais produtiva. Então, frente à holomaturidade, ou seja, o conjunto de nossas maturidades, em todos os aspectos, maturidade política, maturidade social, maturidade na profissão, né? Então, o conjunto de todas essas maturidades, né? A vivência do senso de imortalidade expande. Você vai notar que o seu início não foi o nascimento, existe um passado. E também vai ter a convicção de que o final não é a morte, o descarte do corpo biológico, que a vida continua, tá? Então, isso expande a sua consciencialidade, a consciência da imortalidade, né, da continuação no seu processo evolutivo rumo ao infinito, né? Rumo à desperticidade, se tornar uma consciência desperta, ou seja, desassediada, permanente, total, e não seja abalada por terceiros, pelas opiniões dos outros, que enfrente qualquer situação em equilíbrio e com as energias suficientes de apaziguar a situação, de melhorar o ambiente, e até o comportamento dos outros que estão ali ao seu redor. Ok? Aí se podemos chamar, né, de desperticidade lúcida. Você está consciente do seu processo evolutivo, do seu processo assistencial em cada momento de sua existência. 22ª vantagem é a projeção vexaminosa, da qual já demos uma pitadinha há pouco tempo, né? Em outros itens aí, tá? É a projeção envergonhativa, que serve como uma tarefa de esclarecimento promovida pelos amparadores. Nessa projeção, uma situação acaba gerando a vergonha e mostra ao projetor, muitas vezes um bilionário da informação, quão infantil está agindo pelo egoísmo, né? Agindo pelos falsos reclamos de sua vida, né? Pelos seus caprichos. Então, na projeção, mostra para um elemento assim o quanto está fora da casinha, ok? Daí sobrevém um sentimento de profunda reflexão e reavaliação quanto às próprias posturas. Esse tipo de projeção não demonstra sadismo por parte dos amparadores, mas o gesto sincero de esclarecer pelas experiências, as próprias experiências da consciência amparada e projetada, e pelo amor aos outros, a necessidade de expandir esse amor, de sentir esse amor pelos outros e compartilhar desse sentimento. A isso se dá o nome de fraternismo. Tudo bem?
E aqui a gente pode citar mais uma vez essa frase que é de impacto, né? A ignorância é a pior das carências. Tudo bem? Vamos para as considerações finais? E aqui vamos falar de hierarquia do conhecimento. Olha o que nós trouxemos aqui que podemos, só para chamar a atenção mesmo. A projeciologia. A projeciologia é a neociência prática da conscienciologia, que nos faz ver que existe uma realidade que podemos utilizar melhor, uma ferramenta que pode ser melhor utilizada em benefício não só da própria consciência, mas em benefício de todos, né? Então, a projeciologia, que é o estudo da projeção, fica adstrita à minoria hierarquicamente mais evoluída da humanidade. Incrível, né? Pode olhar a massa. Tem gente aí que tudo que faz fora do corpo diz que é sonho e não quer passar disso. Nem estuda o que é o sonho. Tudo é sonho. E as respostas vêm, os sinais vêm, mas não é sonho, eu tive sonho. Acabou. Porque as religiões também incentivam isso, né? Não esclarecem o algo mais. E composta de seres com vontade forte, vontade decidida de conhecer mais e de se autoconhecer por meio da autopesquisa. Para quê? Para otimizar sua própria evolução, seu processo evolutivo, que é a escadaria infinita. Senão, ficamos no mesmo degrau por muito tempo. E há quantos milênios estamos praticamente nos degraus inferiores? Com a projeção, a gente acessa degraus acima para ver que existem outros degraus acima. Aí a gente volta envergonhado por estar no degrau lá embaixo. É como um prédio. Quantos não gostariam de estar na cobertura, vendo tudo de cima? Não, a gente está lá no primeiro andar. Por quê? Porque a gente não fez por onde ter condições de comprar uma cobertura. Fica um pouco envergonhado em relação àquele que pôde, fez por onde merecer e então comprar. A revolução é assim também. Não dá para esconder. Ok? Os fatos, né, da projeção consciente são autopersuasivos. Falam por si. Contra fatos não há argumentos. Ok? Bom, aqui a gente pode fazer uma síntese, um pequeno relato histórico, né? Uma síntese histórica, um relato histórico. Desde tempos imemoriais, havia pessoas se sentindo sair do corpo humano. Isso é de longa data. Tá? Dois expoentes entre os gregos. Vamos colocar aqui Platão, por exemplo. No ano 347, ou seja, 347 antes da era cristã. E Plutarco, no século I da era cristã. É um exemplo, já se falava de saída do corpo, tá? Experiência fora do corpo. Agostinho de Tagaste, né? No século quarto, né? No século quarto ou no século IV. O sueco Emanuel Swedenborg, no século XVII. E legiões de outros observadores descreveram a velha ocorrência cunhada no século XX, já, de projeção astral, desdobramento, e agora denominada projeção consciencial lúcida, com a intenção de
anatomizá-la melhor. A definição mais atual, mais abrangente, né? Para não ficar na mesmice de coisas tão antigas. Provas. A projeção consciente fornece de modo irrecusável as provas individuais à consciência intrafísica quanto à existência multidimensional, quanto à existência das dimensões, das várias dimensões extrafísicas, dos próprios veículos de manifestação da consciência, que não é só este corpo físico, porque muita gente ainda acha que é este corpo. Poucos admitem que somos uma consciência, que usamos alguns veículos de manifestação de acordo com o momento em que se está e o ambiente em que esteja se manifestando. Tá? Como também a teoria das séries existenciais, ou da série existencial, a sequência de nossa existência, tá? Ou de nossas existências, colocando como período, e outras constatações. É uma prova melhor do que isso para si, você comprovando isso. Né? E a inevitabilidade da projeção consciencial. Apesar dos pesares, assim como foram inevitáveis o uso da roda e o emprego da comunicação escrita, a projeção consciencial, lúcida, clara, nítida, é inevitável, é insubstituível no caminho da própria evolução da consciência, no caminho de nossa evolução. Tudo bem? Ela, a projeção consciente, chega mais dia, menos dia para cada consciência intrafísica. Não adianta. É uma realidade. Felizes aqueles que acessam antes ou o mais rapidamente possível. Ok, pessoal? Como já antecipei, esta é a referência bibliográfica, né? Artigo do Alexandre Pereira. O site é este, www.dimensãomental.com.br. Também pesquisamos o assunto no Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia e no Léxico de Ortopensatas, ambos do professor Valdo Vieira. A verdade dos fatos é o ponto de apoio ou a alavanca para mover as consciências no rumo da evoluciologia, ou seja, do estudo da evolução. O que funciona em sua vida como sendo alavanca evolutiva? Procure ver. Anote. Reflita sobre isso. Comece a mudança pelo autoconhecimento. Se conheça e verás quanta capacidade e potencialidade tens. Tudo bem? Na próxima live abordaremos algumas das vantagens projetivas assistenciais. Até agora falamos das vantagens pessoais. Então vamos poder falar na continuação, né? A continuidade do assunto, que é amplo, mas de um valor sensacional e imprescindível, tá? Das vantagens ou benefícios das projeções assistenciais, né? Aquilo que nós podemos fazer para com as outras consciências. Portanto, gratidão a todas as consciências intrafísicas, gratidão a todas as consciências extrafísicas. E até a próxima live, até o próximo assunto, até a próxima semana. Boa noite.